Agora sim. Galera, então a gente vai retomar o conteúdo, né, no que tange a volta, né, das nossas férias. Bem, o tema trabalhado foi as principais distribuições de probabilidade, e antes de tudo nós devemos saber o que é uma função de distribuição de probabilidade, tanto discreta quanto contínua, mas saber, né, como calcular os parâmetros de esperança e variância. Por quê? Porque a partir disso, a partir dessas informações, nós podemos tomar alguma informação do que está acontecendo com o fenômeno. Então, o que está aparecendo na tela para vocês aí, ó, deixa eu fechar aqui a câmera, é uma função de distribuição de probabilidade. Para ser função de distribuição de probabilidade, tem que tomar esse cuidado na prova, tem que entender que uma função de distribuição de probabilidade tem as seguintes características, tanto discreta quanto contínua. Se for discreta, como nesse caso aqui, ó, discreta tem as informações por meio de tabela. Você vai ter que, né, cada informação, né, cada informação que é gerada pela função, ela é uma probabilidade, ela é maior ou igual a zero. Então, por exemplo, aqui está tá bem pequenininho, né? Mas olha só, deixa eu só apagar aqui. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu só apagar aqui. Vou escrever aqui, tá? Então, olha só. Essa função aqui, essa tabela, demonstra o x são os valores do domínio, ou seja, são os valores do elemento que é aleatório, que está sendo analisado, e o f de x são as respostas, ou a imagem, ou, né, são as probabilidades associadas a essa variável aleatória, x, tá bom? Então, nesse caso, especificamente, nós temos que verificar se essa função é uma função de distribuição de probabilidade. Quando é em relação à tabela, é uma função discreta. Quando é discreta, e os binomiais é um caso da discreta, né, nós temos o seguinte, tem que obedecer duas coisas, que cada informação da função da variável aleatória tem que ser maior ou igual a zero. Então, aqui as respostas da variável aleatória, todas as probabilidades são positivas, ok. E a soma, tá? E a soma tem que ser igual a 1. Ou seja, 0,2 com 0,4, 0,3 e 0,1 tem que dar 1. 4 com 2 dá 6, 3 com 4 dá 10, então é 1. Certo? Então, isso aqui é uma função de distribuição de probabilidade. Tanto nas discretas quanto nas contínuas, são dois os parâmetros a serem analisados. A esperança matemática, que é o valor esperado, que é igual à média, e a variância. Devemos calcular esses valores porque entenderemos, por exemplo, nas finanças, o que é o risco, o que é o retorno. Quando nós temos, então, sabido, né, as distribuições de probabilidade e as suas probabilidades, nós podemos embasar num valor esperado para tomar uma decisão, por exemplo, e verificar qual é o tipo de comportamento daquela distribuição, se ela tem uma variância, se ela com grande variabilidade, se é com baixa variabilidade, se não tem variabilidade nenhuma. Então, nesse caso aqui, é um fenômeno qualquer, cuja variável aleatória é x, e aqui eu tenho essas informações. Então, para calcular a esperança, então, o exercício pede para calcular, né, quais são as esperanças, o valor esperado e a variância, respectivamente. Então, primeiro esses valores é a expectativa, o valor esperado, o segundo é a variância. Para calcular a esperança, e de x, calcular e de x, nada mais, nada menos que você vai pegar, então, e multiplicar os pesos, que são as probabilidades, pelo valor da variável aleatória, ou seja, e depois você vai somar tudo. É a soma dos pesos, do F, né, dos pesos PI, ou FX, vezes X, certo? Como que se faz na prática? Pego menos 1,
multiplica com 0,2. Pega o 0, multiplica com 0,4. Pega o 1, multiplica com 3. Pega o 2, multiplica com o 1. Certo? Ó, 0,2 vezes 1 é menos 0,2. 2 vezes 0,1 é menos 0,2 também, então cancela. 0 vezes 0,4 é 0, então o resultado aqui é 0,3. O único resultado possível é esse, ó. Tá? Professor, eu não entendi por que é menos 1 ali. Aqui, ó, não aparece, ó, aqui é menos 1. Aparece o menos, ó, tá bem embaçadinho aqui, ó. Aqui é menos 1. Entendeu? Na variável aleatória é x, o primeiro número é menos 1. Entendeu? Agora eu entendi. Entendeu? Então, agora a variância se calcula dessa seguinte maneira, ó. Variância da variável aleatória x, né, eita, é e, né, x ao quadrado menos e de x elevado ao quadrado. Então, o professor fez errado esse exercício, tá? Porque não é zero, era para ser 0,6. O professor fez o seguinte, aqui ia dar 0,3 e aqui ia dar 0,9 e o resultado ia dar 0,6. Só que aqui é ao quadrado, ó, 0,3 ao quadrado. Então, o professor, ele não prestou atenção, tá? Ele não prestou atenção. Então, olha só, posso considerar todas as respostas corretas. Mas como se calcula esse, ó, esse 0,3 ao quadrado descarta aqui, tá? E de x ao quadrado. Tá bom? Então, o professor não prestou atenção no 0,3 para dar 0,09. Agora, presta atenção para calcular esse x ao quadrado. Como é que faz? Eleva todas as variáveis aleatórias ao quadrado e multiplica pelos pesos. Vou usar a mesma coisa aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 0,2 ao quadrado, 0,1 ao quadrado, 0,4 ao quadrado, 0,3 ao quadrado. Aqui dá 0,04, tá? Aqui dá menos 0,04. Aqui dá 0,09 e aqui dá 0,01. Ó, aqui dá Não 0,06. coloca o x ao quadrado e depois multiplica pelo f, professor? Isso mesmo. Eu vou mostrar para você como é que faz de forma direta. Eu vou mostrar de outra forma. É isso mesmo. Ó, é assim, ó. Esse é o exercício mais de variância um pouquinho mais fácil, né? Então, variância de x, novamente, é e de x quadrado, menos e de x, tudo elevado ao quadrado. Tá? Aqui é 0,3 ao quadrado, que dá 0,09, certo? E e de x ao quadrado é assim, ó. É assim. Aqui o menos 1 elevado ao quadrado vezes 0,2. Positivo, né? É positivo, tá certo. 0, fica positivo, né? Fica 1 vezes 0,2. 0 vezes 0,4, mais, aqui dá 0, né? Mais 1 ao quadrado vezes 0,3. Aqui dá 0,3. E aqui, 2 ao quadrado vezes 0,1. Tá certo. Eu que errei, desculpa. 4 vezes 0,1. Então, aqui dá 0,2. Aqui dá 0, esqueci, 0,3. E aqui dá 0,4. Tá certo, 0,9 mesmo. É eu que tinha falado errado. Então, é 0,9 menos 0,09. 0,81. Então, aqui é 0,81, galera, não 0,6. Tá bom? Entenderam onde o professor errou? Quer que eu faça novamente? Eu faço novamente, não tem problema. Quem não entendeu o que o professor fez? Você errou na raiz quadrada? Não, coloquei o quadrado na No probabilidade. Quadrado. Na probabilidade. Então, vamos lá. Só, ó, recapitulando. O professor errou, né? Não, o professor errou duas vezes. Tanto na parte do esquecer de levar ao quadrado e quando ele colocou na probabilidade. Então, recapitulando. O E de x, expectativa,
Você multiplica menos 1 vezes 0,2, mais 0 vezes 0,4, mais 1 vezes 0,3, mais 2 vezes 0,1. Esse resultado dá 0,3, tá bom? Essa alternativa aqui. Só que, se fosse uma prova, estava cancelada essa questão. Por quê? Porque o professor, onde incorreu o erro aqui, ó, a variância E do quadrado das variáveis aleatórias menos o valor da esperança, que já calculamos que é 0,3, elevado ao quadrado. O professor tinha colocado aqui 0,3 e o cálculo desse camarada aqui tinha dado 0,9. Aí, o resultado é 0,6. Só que o professor esqueceu de levar ao quadrado. Entendeu? Entendeu onde o professor errou, onde fez o enunciado? Entendi. Então, tá. Como se calcula? Como se calcula primeiro esse camaradinho aqui? É 0,3 elevado ao quadrado. Tá vendo? 0,3 elevado ao quadrado. 0,3 elevado ao quadrado é 0,3 vezes 0,3. 3 com 3 é 9. 3 com 0 é 0. Tá? 0 com 3 é 0. 0 com 0 é 0. Então, é 0,09. Então, esse número aqui é 0,09. Que é bem diferente de 0,3. Tá? Daí, o professor tem que calcular, o professor não, a gente tem que calcular esse e de x quadrado. Mas como se faz para calcular e de x quadrado? Em cada número da variável aleatória, ele leva ao quadrado. E o professor, ele não prestou atenção, ele levou ao quadrado as probabilidades. Não é isso, não é isso. Ele leva ao quadrado os números, tá? Então fica assim, ó. Vamos calcular aqui, ó. E de x ao quadrado. Fica assim, ó, menos 1 ao quadrado vezes 0,2 mais 0 ao quadrado vezes 0,4 mais 1 ao quadrado vezes 0,3 mais 2 ao quadrado vezes 0,1. Fazendo as contas, isso aqui dá 0,9. Então, aqui vem o 0,9. 0,9 menos 0,09 é 0,81. A variância não tem que tirar raiz quadrada depois, professor? Ah, muito bem. O desvio padrão da variável aleatória x é a raiz da variância. Eu pedi a variância. Entendeu? O desvio padrão que tira a raiz. Uhum. Isso mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Como eu vou considerar essa questão para todo mundo que fizer lá, né? Mas quem acertar a questão, que vai prestar atenção, eu vou dar um upgradezinho na nota do. Porque eu vou fazer 50% de correção, 50% da realização, né? Eu dou 10% a mais na questão. Na questão não, no geral, tá? Então, por exemplo, vou ficar com, sei lá, 9,5 nos formulários, eu jogo para 10. Se essa questão tiver certo, tá? Depois eu analiso. Quem sacar essa ideia do erro aí, como você já prestar atenção, você já sabe onde está errado. Beleza? Mas aí para contagem dos formulários. Depois na hora que eu fizer as contas lá, eu falo onde vocês tiveram um raise aí, um aumento na nota. Tá bom? Vamos para a questão 2. Tá? Essa questão aí, a questão 1 ela é mais construtiva, mas a 2 onde você tem que começar a entender como usar as fórmulas, né? Que é sobre distribuição de probabilidade, mas a distribuição específica é uma binomial. Então, a distribuição binomial é a mais, eu acho, a mais importante distribuição das variáveis discretas, das funções de distribuições de probabilidade, as variáveis são discretas. Por quê? Porque existe muita aplicação, muito. Não são poucas, não, são muitas aplicações. Tá? Então, deixa eu só abrir outra página aqui e coloque. Aqui, ó. Então, esse exercício aqui, ele não é difícil, tá? Ele não é difícil, mas tem que entender esse exercício. Essa é a ideia. Tem que entender esse exercício. Mas para entender não é difícil, tá? Não é difícil. Tem que fazer uma boa leitura do exercício. Olha só. Quando eu sei
Quando eu sei que eu vou utilizar uma análise de distribuição binomial? Quando eu tenho apenas duas escolhas, como certo e errado, fracasso e sucesso, sim ou não. Então, olha só, basta ler o enunciado. Se há 3 pneus defeituosos em um lote de 20, tá? Então, aqui eu consigo tirar a probabilidade, né, dos pneus defeituosos. Tá? Então, aqui eu tenho a probabilidade, que é 3 sobre 20. Então, a probabilidade de tirar um pneu defeituoso é 3 sobre 20. Né? A probabilidade de tirar um pneu não defeituoso do lote é o contrário. O contrário não, é o seu complementar, que é 20 sobre 20 menos 3 sobre 20, que é igual a 17 sobre 20. Tá bom? Entenderam a continha aqui? Sim. Ok. Aí, aqui que está a informação chave. Se escolhem 4 pneus, então o N é 4, a amostra é 4. Certo? Qual a probabilidade de um dos pneus, então X, que é a minha análise, X igual a 1, qual é a probabilidade de que nessa amostra de 4, um defeituoso esteja incluído? Mas a distribuição binomial, ela tem uma fórmula específica que tem que ser entendida. A fórmula é, combina, para encontrar a probabilidade, certo? De um evento favorável à distribuição, que ela, né, para você, né, para ter uma ocorrência, ela tem que pensar no seguinte: a fórmula é combinação, tá, do número de elementos dado os casos favoráveis, aqui é né, um pneu defeituoso, da combinação, vezes a probabilidade, né, de ocorrer esse caso favorável elevado às ocorrências desse caso favorável, frequência, vezes probabilidade, um dos P, que é esse aqui, que é o complementar, pode ser complementar, ou, nesse caso, os não defeituosos, né, elevado ao complementar também, né, ou a diferença entre o número da amostra e o número de pneus defeituosos, que é o caso favorável. Tá? Então, aqui tem que tomar cuidado. Como faz para calcular essa combinação? Lá da análise combinatória, ó. Isso aqui, se você usar a mão, você vai pegar o N, que é o número de pneus, vai calcular o fatorial e vai dividir pelo número dos pneus defeituosos, que é X, vezes a sua diferença. Aqui a dica é, usa a calculadora. Tá? Então, nesse caso, o X é 1 e o N é 4. Fica assim, ó. Combinação de 4 a 1. Combinação de 4 a 1 é 4, galera. Por quê? Ó, vamos lá. Combinação de 4 a 1 é 4. Por quê? O N não é 4 fatorial? O X não é 1 fatorial? N menos X não é 4 menos 1? Certo? Então, aqui, ó. Eu vou apagar esse 4 fatorial, eu vou escrever 3 já direto, para poupar um pouco de 4. Então, aqui é 3. Aqui é 3. Vou apagar um pouquinho aqui, só para fazer menorzinho, ó. Aqui é 3. A dica tá, expansão do fatorial. Você não precisa expandir até o 1. Fatorial, para quem não lembra, é uma multiplicação de números sucessivos de ordem decrescente. Então, n menos 1, né, 3, 2, 1, certo? Então, aqui, ó, o 4 fatorial, você expande até o 3 fatorial e corta com o 3 de baixo. Como 1 fatorial é 1, 4 de 1 é 4. Então, aqui é 4 vezes, né, 3 sobre 20. Mas quanto é 3 sobre 20? Você pode pegar a calculadora e calcular 3 dividido por 20, que dá 0,15. Esse 3 sobre 20 é 0,15. E esse 17 sobre 20 é 0,85. Tá bom? 0,15 elevado ao x, que é 1, vezes 0,85 elevado a 4 menos 1, que é 3. Essa continha, se eu não estou enganado, deixa eu fazer aqui.
0,15 vezes 0,85 elevado ao cubo, errei, vezes 4, vezes 4, dá 0,3684, aproximadamente. Ou seja, interpretação prática. A probabilidade de que um dos pneus defeituosos esteja incluído é 36,84%. Certo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Fácil, né? Binomial é fácil, tem que entender a fórmula e entender como faz a combinação. Simples. Simples, simples, simples. Vamos para o exercício 3, um exercício bacana que eu vou pedir na prova, certeza, tá? Porque ela se trata de distribuição normal. Mas, professor, o que é uma distribuição normal? Primeiro, distribuição normal é uma distribuição contínua. Distribuição contínua é aquela que se trata em determinado intervalo, certo? Uma distribuição contínua tem as mesmas características das funções de distribuição de probabilidade, mas escrito de forma diferente. Nós chamamos de função de densidade de probabilidade. Então, a probabilidade dada no intervalo tem que ser maior que zero, e a soma de todo, né, a área abaixo da curva tem que ser igual a 1. Então, isso é importante. Isso é importante vocês entenderem. Mas eu não vou pedir essas partes mais... o objetivo é vocês entenderem como funciona a distribuição normal. Tá? Então, eu vou colar aqui o exercício e vamos realizar esse exercício. Tá? Olha só. Então, primeiro, usando a tabela normal reduzida, primeira coisa que... Daqui a pouco eu falo sobre a normal reduzida. Essa tabela tem lá no AVA, tá? Eu falo sobre a tabela, eu vou tentar abrir a tabela aqui para utilizar essa tabela. Então, assim, mais ou menos... vamos falar mais ou menos sobre a distribuição normal. A distribuição normal é uma distribuição contínua, conforme eu disse para vocês, e ela tem a seguinte característica em termos gráficos, que é muito importante entender. Se você observar, né, o gráfico da distribuição normal, ela parece um sino. Por que ela parece um sino? Porque o máximo dessa função, ela aponta a média. Então, aqui nessa informação aqui está a média. Tá? A média na distribuição normal é chamada de μ. Tá? Então, o valor médio aqui é μ. Tá? Aqui é a função, aqui é a variável aleatória x, e aqui é a função de distribuição x. Certo? E ela é simétrica, ou seja, 50% da probabilidade está à esquerda da média e também 50% à direita. Tá? E cada parte, em termos de geometria, se eu particionar por um valor aqui x até a média, esse valor aqui é positivo, menor 50. Se eu particionar mais se eu estender mais um pouquinho aqui, é um pouquinho maior que essa área, mas ainda é maior que zero, mas ainda é menor que 50. Tá? Agora, se eu pinto todas, essa parte aqui é 50%. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Só que, quando eu tenho uma variável aleatória x, esse x pode ser análise dos salários, pode ser análise do desemprego, pode ser análise, sei lá, do PIB, e cada um tem uma medida diferente uma da outra. E se eu descobrir uma função para cada variável aqui, eu vou ter sempre um problema, né, para resolver. Então, os estatísticos, né, e os matemáticos, na minha classe dos matemáticos, eles criaram uma forma de analisar essa função de distribuição que vale para todos, fazendo uma padronização, uma transformação de variável. Então, quando eu transformo de x para z, e aqui f de z, eu consigo, a partir de uma tabela, calcular as probabilidades para qualquer fenômeno. Certo? Qualquer fenômeno. Então, aqui, ó, ao invés de x, vai passar a ser z.
Aqui onde está a média, não é mais um valor específico, vai ser zero. E o desvio padrão é igual a variância, que é igual a 1. Essa função aqui, quando eu transformo para z, é chamada de função normal padrão. Ou seja, uma variável aleatória, z, ela é uma normal padrão, né? Com parâmetros média 0 e variância 1. Por que isso? Porque com a tabela eu consigo calcular qualquer probabilidade de qualquer fenômeno. Basta apenas transformar a variável referência na padrão. Mas, por enquanto, vamos entender como funciona o cálculo das probabilidades nessa variável reduzida. Por quê? Porque eu primeiro tenho que entender como se acha a probabilidade e depois eu explico como se transforma a partir de um exemplo. Tá bom? Então, olha só. Eu vou apagar aqui. E vamos entender como funciona. Vamos entender como funciona mais ou menos não, de forma completa, né? Como funciona o entendimento do cálculo das probabilidades de uma, né, variável aleatória contínua e padronizada, né, que admite-se ter uma, né, distribuição normal. E aí fica mais fácil. Então olha só, usando a tabela normal, qual é a probabilidade da variável z de zebra, né, ser maior que menos 2,63? Então, quando você pega um exercício desse, tem que entender quem é menos 2,63? É um número que é um número padrão, certo? Então, ele está nessa distribuição padrão. Você sabe que a média nessa distribuição padrão é quanto? 0. Pronto. À esquerda do zero estão números negativos, à direita números positivos. Então, o menos 2,63 está aqui mais ou menos, ó. Então, eu quero calcular a probabilidade em que o z, né, essa variável aleatória padrão, seja maior que menos 2,63. Então, olha só, tem que ser toda essa área aqui, ó, tanto essa mais essa. Qual a primeira conclusão que você pode tomar? Se isso aqui está toda pintada, quanto mede essa área aqui? 50%. Então, você já sabe que pelo menos 50%. Por esse 50%, você já sabe que é ali aquela área. Falta a outra parte. E como calcula essa outra parte aqui, ó? Usando a tabela. Por quê? A tabela só tem números positivos. Mas, por simetria, a distância que vai de menos 2,63 até 0 é igual à distância de 0 até 2,63 e a área também. Então, basta encontrar a área, né, embaixo da curva que inicia-se do menos 2,63 que vai até o 0. Então, vamos usar a tabela. Cadê a tabela? O professor tem que pegar a tabela lá Só mostrar para vocês, para quem não assistiu as últimas aulas, onde se encontra a bendita da tabela. Está lá no AVA, tá? Vou abrir com vocês. Lá no AVA. Para quem não entendeu ainda, ó, no curso de estatística, tá aqui no AVA, tá, ó. Então, no AVA, no curso de estatística, esse é o formulário, né? Tá aqui em cima, ó. Tabela normal padrão. Tá? Tabela normal padrão. Tá vendo? Então, você abre, você baixa, é seu, tudo. Então, eu quero, deixa eu só, assim, nem vou dar print, vou ensinar para vocês aqui, para quem não aprendeu na última aula, como se lê. Tá vendo que tem na primeira coluna uns números 00, 01, 02 e assim vai? Tá escrito lá em cima, ó, parte inteira, primeira decimal de Z. O número que eu quero achar é 2,63. O 2,63, ele tem que ser lido nessa tabela da seguinte maneira. Ó, 2,63 é o 2, o 6 e o 3. A parte inteira é o 2 e o primeiro decimal é 6. Então, tem que ir lá na linha 2,6. Aqui, ó, tá vendo? Ó?
A seta, tá vendo aqui a seta aqui, ó? Tá vendo a seta aqui em cima do 2,6? Dá para ver? Tranquilo? Não tá aparecendo a seta, professor. Ah, não tá aparecendo a seta? Que coisa, não? Ah, apareceu sim, apareceu sim. Aqui, ó. Tá vendo? 2,6. Então tá nessa linha aqui do 0,4953. Agora, ó. Esse primeiro é 2,60, esse é 2,61, esse é 2,62 e esse é 2,63. Ou seja, o 2,63 é 0,4957. Tá vendo? 0,4957, tá bom? 2,63. Então, é 50% mais 49,57%. Vou voltar lá no quadro. E vou fazer a soma. Tá vendo aqui, ó? Então, essa aqui é 49,57%. 50 mais 49,5000% mais 49,57% dá 9957. 9957 é a mesma coisa que 0,9957. Certo? Tranquilo? Sim, professor. Ok, vamos para um exercício prático, então, para vocês entenderem como faz a transformação de variáveis da normal para a normal padrão. Último exercício, deixa eu abrir de novo. É um exercício bacana. É sobre não sei, sobre que? Sobre garrafa de refrigerante, é legal. Então, olha só. Uma máquina automática de encher garrafas de refrigerantes está regulada para que o volume médio do líquido em cada garrafa seja de, né, ó, 1.000 centímetros cúbicos. Então, volume médio, tá? Ó, vamos ler aqui só antes, ó. A variável volume tem distribuição normal. Se ela tem distribuição normal, o volume médio é o μ, que é igual a 1.000, tá? E desvio padrão de 10. Tá bom? Então, em termos gráficos, tem o seguinte. X, né? X é volume do refrigerante, do refri. X tem uma distribuição normal, com média 1.000 e com desvio padrão 10. Só que, aí que mora o perigo. Não tem como calcular a probabilidade se eu não sei a função original desse fenômeno. Então, parto para padronizá-lo. Como é que se faz para padronizar? Simples. Transformação para padrão é uma razão bem facinha. Ó. Você tem que saber o valor que você está analisando, tem que saber a média. Ó, a média é 1.000. E o desvio padrão. Pronto. Pega o valor menos a média e divide por 1.000. Então, olha só. Eu vou transformar ela para Z. Ó, em pretinho é Z. Aqui vira 0. Tá? Aqui vira 0. Tá bom? Então, olha só. O exercício é o seguinte. Pode-se admitir que a variável volume, né, tem a distribuição normal. Então, qual é a porcentagem de garrafas em que o volume, né, de líquido é menor que 990? É menor que 990. Então, olha só. 990 está à esquerda. Aqui é 990. É menor, então tem que calcular essa área aqui. Tá? Tem que calcular essa área aqui. Só que eu tenho que encontrar 990 em termos de padronização. Então, vem aqui usar o cálculo. Ó. 990 menos 1.000 dividido por 10. Aqui em cima fica menos 10 e aqui fica 10. A minha variável padrão aqui é menos 1. Ora. Então, esse exercício, lembra que eu expliquei para vocês pelo complementar?
É muito difícil você calcular essa área aqui, ó. Porque você não tem referência à média. Então, o que você faz? Calcula essa e tira 50%. Calcula essa e tira 50%. Então, é o seguinte, para encontrar a probabilidade do x ser menor que 990, que é a mesma coisa do z ser menor que 1, basta eu pegar 50%, certo? E tirar o p, né, do z que está entre 0, né, menos 1, né, aqui menos 1, está entre menos 1 e 0, quem está em azul, ó, que é menos 1, está em azul. Ou seja, por simetria, basta calcular, o que está entre 0 e 1. Basta olhar, então, esse valor do 1 lá na tabela e tirar dos 50% que você encontra o valor. Então, olha só. Peraí. Deixa eu abrir a tabela de novo, mostrar para vocês. 100 é 1, né? É 100, tá? 1 é 100. Então, não é difícil. Olha só. Então, vou abrir lá. Já vou falar o resultado para vocês. 100 é 0,3413. 0,3413, ou 34, então aqui é 34,13%. Então é 50% menos 34,13. Quanto dá essa conta? Não sei. Vamos fazer aqui, ó. 50, 0, 34,13. 7. Ó, o único que tem 7 é esse, né? Tem esse também. Certo? 9 menos 8. 9 menos 1 é 8. Viu? O professor já fez outro exercício errado. 9 menos 4 é 5. 4 menos 3 é 1. 15,87. Então, aqui tinha que ser 8, professor, não 1. Então, aqui é 15,87. O professor colocou errado o exercício. Tá? 15,87, não 15,17. 15,87. Tá bom? Problema de digitação do professor. O professor não viu. Entenderam onde o professor errou? O problema é digitação, esse aí. Sim. Ok. Mas é bom que aí vocês aprendem também com os meus erros. Galera, então esses são os exercícios que são referentes à revisão de conteúdo. A prova vai ser identicamente os mesmos, assim, as mesmas estruturas de resolução de exercícios. Vai ser dessa forma, vou te dar um exercício de tabela, você calcula a experiência e variância. Outro exercício de distribuição binomial, outro exercício para você achar a probabilidade dada ao valor z, e um para você transformar, tá bom? Vou encerrar a gravação, e aí eu vou tirar as dúvidas, tá?